Bom dia a todos, bom dia, professor Marcelo Ribeiro, da Unemac da cidade de Castre, doutora Michele Eres Dias, da Unemac da cidade de Castre, e doutora Zeni dos Santos, do Polo de Sapezal. Estamos aqui para apresentar o seminário 3 do quarto semestre do curso de Administração Pública. A reforma do Estado, a governança e a governabilidade, a contabilidade. O teorema de Arouet, os problemas da escolha social, esse debate técnico é como governos e os outros organismos públicos tomam decisões democráticas em sociedade complexa. A aplicação das regras democráticas, a escolha implica em conflitos de interesse em decisões de pautas. São necessárias estabelecer regras para a preferência da maioria. O novo institucionalismo, sua teoria busca implicar as ordens públicas e as instituições de regras que constroem as escolhas individuais. Essas decisões em termos de uma teoria da democracia em processo decisório. Faz a distinção de 4 tipos de decisões: individuais, grupo coletivo, coletivizado. A coletivizada classifica em riscos externos para quem se decide e custo decisório. Quem decide. É interessante essa teoria traz 2 regras. Primeira, número de pessoas que tomam decisões, esta em relação direta com os custos das decisões. Segunda regra, número de pessoas que tomam decisões, estas relações inversas, como os riscos internos e à medida que o órgão decisório cresce e os riscos externos diminuem. Fica evidente que as regras do jogo democrático que implicam em risco os custos e as decisões políticas são os mesmos tempos objeto de estudo e um problema recorrente para o desenvolvimento da democracia. No jogo da democracia, essas distribuições é de interesse da maioria dos grandes latifundiários, empresários, industriais, da maioria dos grandes poderosos. 2 pontos fundamentais. As instituições moldam a política e as instituições influenciam os resultados porque moldam a identidade, o poder e a estratégia dos atores. As instituições são moldadas pela história, os indivíduos podem escolher suas instituições, mas não o fazem em circunstâncias que eles mesmos criam. Suas escolhas, por sua vez, influenciam as regras dentro das quais seus sucessores fazem suas escolhas. Exemplo, o legislativo cria a lei e seus sucessores têm que seguir. Então, a história que quer dizer que eu faço hoje, amanhã o outro tem que cumprir. É igual o plano diretor, o plano da cidade, o plano do governo, o governo dita as regras para o governo seguinte, o próximo governo ele tem que seguir. A democracia, contabilidade, tal, a sociedade pode ter maior ou menor nível de democracia. A democracia fica ameaçada diante da autonomia do Estado. O Estado tem que esconder-se ao cidadão, não informa sobre o que a administração decide por isso. A separação entre o poder e o cidadão, muitas vezes a autonomia do Estado pode ameaçar a democracia. Por governos defenderem interesses próprios, defenderem interesses de classe e da sociedade capitalista e não bem coletivo. Exemplo claro, antigamente, que era o café com leite que dominava. O café, os poderosos do café mandavam uma época e depois a outra época seria os poderosos do leite que dominavam o Brasil. Muitas vezes a autonomia do Estado pode ser ameaçada da democracia, por o governante defender os interesses próprios, defender interesses de classe e da sociedade. O capitalismo não é bem coletivo. A democracia assume um papel decisivo nas decisões políticas, visando o bem coletivo. Mas o bem coletivo é da maioria das pessoas do maior poder aquisitivo, porque a minoria não tem esse coletivo. A contabilidade veio para mudar esse sentido da política, que é uma medida dos avanços relacionados aos valores democráticos, igualdade, dignidade humana, participação e
representatividade. A contradiz pressão social organizada, cobrança de implementação das políticas públicas, produção e a distribuição do poder. Nasce a complexidade envolvida na decisão política. Quem fica com a prioridade das vantagens é quem distribui o poder, distribuir vantagem. Muitas vezes o próprio governo, outras vezes o favorecido é a parte da sociedade. A contabilidade horizontal é estatais que tenham autoridade legal e estejam dispostas e capacitadas para fazer ações de controle rotineiro, sanções da lei e até impeachment do presidente, do prefeito. A contabilidade vertical é a sociedade civil através de manifestação organizada, tem capacidade de induzir através do legislativo, executivo, com o envolvimento dos cidadãos ou eleitores. A participação cívica, que objetiva a busca de fazer com que as instituições públicas fazem o desejo e necessidade para o bem coletivo. E a democracia hoje, ela não funciona para todos, funciona para uma parte. Exemplo claro, votar. Se você não votar, você tem que pagar uma multinha. Então não é democracia. A sociedade é o Estado, a sociedade é o Estado, governabilidade. A governabilidade é um atributo daquilo que é governado, isto é, a sociedade. A governança é a capacidade dos governantes em implantar e inovar ao mesmo tempo as políticas públicas, ser eficientes nas funções que estão no seu poder. O ministro da Fazenda, ele tem que implantar medidas para que a economia atenda a todos os cidadãos, mas hoje, no momento, só está atendendo uma parte dos cidadãos. A maioria da população está pagando imposto maior que os poderosos, que é o que menos tem. O Estado é uma arena que assiste aos conflitos entre interesses públicos e privados, age na criação de institucionais políticas adaptadas, que são capazes de coordenar e participar desses grupos e promover a mudança social e econômica na sociedade. Se o Estado não consegue criar estas funções políticas, surge a crise que nada mais é que a força das classes sociais, como os impostos, CPMF, aumento de energia, aumento das tarifas de imposto, a falta de saúde, falta de educação, falta de segurança, e cria os conflitos entre a sociedade. A nossa sociedade é formada por setores. O jogo da democracia, uma sociedade capitalista, o governo favorece os interesses dos grandes empresários e deixa outras classes menos favorecidas. Estas classes ficam de fora das cidadãos políticas, desde o início do nosso país. O Estado sempre protege os grandes grupos capitalistas. Então, é muito difícil mudar estas regras do país. Por quê? Os interesses dos grandes latifundiários, dos grandes industriais e os governos dependem dessas pessoas para se eleger. Se essas pessoas se esses grandes latifundiários, se esses industriais não investirem nos políticos, eles não conseguem se eleger. Aí depois eles têm contrapartida, eles têm que favorecer esses grandes latifundiários políticos para poder governar o país. E com isso, a minoria sente sacrificada, porque não tem como, eles dependem do grande latifundiário, do grande empresário, para poder sobreviver. E os grandes latifundiários, eles que detêm o poder de dominar a classe menos favorecida. E por isso, eu vou encerrar o meu trabalho seminário 3 nesse momento, e um bom dia.